Nós estamos aí ocupando o púlpito do mês de outubro e provavelmente também novembro, em uma série muito especial, onde nós temos sentido o agir de Deus sobre as nossas vidas, né? O tema da série vai aparecer aí na tela, é a vida no Espírito. Nas últimas duas quartas-feiras, nós já estamos trabalhando aqui o tema da vida no Espírito. Eu quero, antes de avançar para o tema de hoje, eu queria retomar aí aquilo que nós trabalhamos aí na última quarta-feira. Nós falamos sobre que existem 3 tipos de categorias de pessoas segundo a Bíblia. Vocês se lembram? A primeira delas é aquilo que nós não desejamos e não queremos viver, que é o homem natural. Todos nós nascemos, né? Eu me lembro quando eu chegava tarde em casa, eu sou filho de mãe brava. Eu não sei se você é filho de mãe brava, mas eu sou. Você sabe que filho de mãe brava é filho assim, que obedece à esposa, né? Já de tabela. Eu me lembro que, quando eu chegava tarde, sem avisar, a minha mãe dizia assim: e aí, você é filho de chocadeira? Né? Você já ouviu essa expressão? Algo que sua mãe já falou assim com você, né? E aí, você acha que você é filho de chocadeira? Tem que ligar, ó, tem que falar aqui, o horário e tal, né? Mãe brava. Ninguém é filho de chocadeira. Todos nós viemos ao mundo através aí da força da natureza, né? Todos nós temos família. Então, esse é o homem natural. O homem natural, ele é indiferente a Deus. Ele não reflete, ele não pensa, ele não está aí muito para a questão divina e da espiritualidade. Esse é o homem natural. Nós também falamos sobre o homem carnal. O homem carnal é aquele homem que ele vive, né, as lutas sobre ele, mas ele dá um espaço maior à carne, né? E também nós temos aí o homem espiritual. É o homem que nasceu de novo. É o homem que está aí vivendo de acordo com a vontade de Deus. São dilemas e duelos que nós vivemos durante a nossa vida. É aquilo que Paulo expressa lá em Romanos, né? O bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E às vezes nós somos aí um ajuntamento, nós somos... Arnaldo, pode voltar aqui, a gente vai devagarzinho. Nós somos um ajuntamento, muitas vezes, de homens religiosos, membros da igreja, mas homens e mulheres carnais. Confiamos mais na força das nossas mãos, das nossas ações, do que a nossa vida espiritual. Eu tenho dito muito isso. Eu acho que é uma ênfase importante. Cuidado para você não cair no engodo ou no engano de uma religiosidade vazia da presença de Deus. Porque nós podemos ser seres religiosos carnais. Baseada a nossa vida nos rituais, culto, clero e templo. E talvez como igreja, e aí eu peço licença, né? Porque, como eu disse no começo da série, nós não vamos poupar, né? Nós vamos buscar admoestar no Espírito, mas em verdade. Em verdade. Por isso que às vezes falta poder. Tanto é que eu citei aqui, uma das últimas falas no último encontro, talvez se o Espírito Santo fosse tirado da nossa igreja, nós continuaríamos fazendo 95% das coisas que nós fazemos. Porque talvez 95% das coisas que nós fazemos ou produzimos como igreja não são de fato demonstrações espirituais. É duro ouvir isso, para mim como pastor, você como membro, mas é uma verdade. E esse é mesmo autor, Tozer, ele vai dizer que se o Espírito Santo fosse tirado da igreja primitiva, eles não fariam 95% das coisas que eles fizeram.
lá no Novo Testamento, né, o 5º livro da Bíblia é o livro de Atos dos Apóstolos, onde demonstra ali o nascedouro do cristianismo como igreja instituído, e as suas organizações ali, ainda primitivas, mas já com nível de organização. E o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser melhor chamado, se fosse chamado de Atos do Espírito Santo. Todo o tempo, aqueles homens estão sendo usados por Deus. Na religiosidade como um todo, ao invés de nós nos colocarmos à disposição de sermos usados por Deus, nós queremos usar Deus. Nós queremos viver dentro de uma dimensão de que, e é uma dimensão muito perigosa de se viver, mas eu acho que é um risco comum a nós. Me parece às vezes que nós somos o centro da nossa própria espiritualidade, e que Deus anda ao nosso redor para nos servir. Me parece que para Deus, para alguns, Deus é grande, mas é apenas um grande serviçal. Quando na verdade, talvez a espiritualidade cristã bíblica nos chame a uma outra dimensão, de sermos servos de Deus, de servirmos a Deus, e não de uma busca de se servir de Deus e das suas bênçãos. O homem carnal, ele se serve de Deus. Os seus joelhos sempre se dobram para pedir. Sempre está pedindo. Embora isso seja legítimo, esse é um culto que nós pedimos, eu acho que nós não podemos apenas viver na experiência do pedir, mas nós deveremos oferecer algo a Deus. Dizer, Senhor, eis aqui a minha vida. Usa-me. Algo importante também, que eu queria que você tivesse essa compreensão. Eu oro a Deus para que você tenha essa compreensão. Na espiritualidade cristã, espiritualidade é tão somente relacionamento com o Espírito Santo. Essa é a nota tônica da nossa série aqui às quartas-feiras. Espiritualidade é relacionamento com o Espírito Santo. Porque nós corremos um risco muito grande de caminhar em equívoco. Nós podemos achar que espiritualidade são elementos impessoais, embora impressivos, e onde você possa sentir algo. Mas isso não é espiritualidade. Isso pode ser expressão de religião. Porque a espiritualidade é relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada é o narrar da história de pessoas se relacionando com Deus pessoal. Deus é pessoa. Eu preciso investir nisso aqui, nessa agenda, e dizer para você que Deus tem energia, mas Ele não é energia. Deus tem força, mas Deus não é uma força. Deus é uma pessoa. E espiritualidade é relacionamento com a pessoa de Deus, hoje manifesta através do Espírito Santo. É assim que a Bíblia Sagrada apresenta espiritualidade. Abraão, é Deus dizendo Abrão, é Deus dizendo de pessoa divina para pessoa humana. Abrão, eu vou tirar você da terra da tua parentela. É o Deus pessoa dizendo para Moisés, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu lembrei da aflição do meu povo, e agora eu vou te convidar para uma missão. Deus pessoal, trabalhando com pessoas, é Deus pessoa que diz, Samuel, Samuel, e Samuel responde, eis-me aqui. É pessoa. Hoje nós vivemos dentro de uma espiritualidade impessoal. O próprio conceito de espiritualidade parece ser um chamado a uma noção vaga de Deus. Espiritualidade cristã é relacionamento com o Espírito Santo. E é muito duro quando nós ouvimos isso. Por que é muito duro? Porque eu quero fazer você um convite. Reflita aí, nessa última semana. Quanto tempo você investiu em relacionamento com o Espírito Santo? Pessoa.
É por isso que ser carnal, eu gosto dessa definição, né? Ser carnal significa viver por meio de nossas capacidades e habilidades humanas, sem ser preenchidos com o Espírito Santo. Ser carnal significa viver por meio de nossas capacidades e habilidades humanas, sem ser preenchidos com o Espírito Santo, ou com apenas uma porção suficiente dele. Então, um indivíduo carnal, religioso, ele coloca doses de religiosidade na sua vida, mas ele ainda é um ser carnal, porque ele não vive pleno, preenchido e em relacionamento com o Espírito Santo. E o que isso vai produzir na nossa vida? Isso vai produzir na nossa vida a religião do possível. Do possível. Uma religião que ela pode ser alcançada pelas mãos humanas. Eu quero dar alguns exemplos aqui. Se você pegar a Bíblia, quais são os 3 maiores desafios que a Bíblia tem para você? Que todo mundo encontra aqui desafios, todos nós. Todos nós. Eu vou dizer 3 desafios que nós encontramos na Bíblia, assim, senso comum. Vamos lá, primeiro desafio. Amar o inimigo. É fácil ou difícil? É difícil para dedéu. Amar o inimigo, muito complicado. Quer saber outro desafio? Olha aqui, que é que eu vou expressar aqui. Perdoar a todos por tudo. Perdoar a todos por tudo. Porque nós racionalizamos, inclusive o perdão. A gente diz assim, não, isso aqui não dá para perdoar. Tanto é que Pedro, ele pergunta, quantas vezes eu devo perdoar alguém? É colocar coisas divinas dentro de possibilidades humanas. Aí, outra coisa desafiadora demais, vencer o pecado. Vencer o pecado. Então, amar o inimigo é uma complicação danada. Tem pessoas que a gente mata dentro da gente. A Bíblia Sagrada diz assim, não matarás. Aí você fala, não, nunca matei ninguém, né? Mas eu vou confessar aqui. Eu já matei pessoas dentro de mim. Não quero saber, não vou, não ligo. Perdoar a todos por tudo, difícil demais. A experiência contínua do perdão. E vencer o pecado. O que a religiosidade moderna apresenta hoje? Ela coloca todos esses termos, esse chamado pleno e divino que a Bíblia Sagrada nos chama, dentro de circunstâncias humanas. Por exemplo, vencer o pecado. Bom, eu não dou conta de vencer o pecado. Eu sou homem carnal. O que eu faço? Eu relativizo o pecado. Então, a frase que o pastor mais ouve. Pastor, não tem problema, né? Isso aqui tem problema, pastor? Eu abaixo, eu tiro do sarrafo, eu abaixo. Vencer o pecado, perdoar. Aí você diz assim, e veja bem, há relações que são tóxicas, tá certo? Algumas pessoas realmente que são tóxicas. Mas eu não posso achar que todo mundo que me faz mal, todo mundo que discorda de mim, ou todo mundo que merece o perdão, é uma pessoa tóxica na minha vida. E a gente vai criando esse chamado a amar o inimigo. São só exemplos. Perdoar a todos por tudo e vencer o pecado. Eu crio uma religião self. Eu crio uma religião minha. Eu sou o Deus da minha religião. Eu desabilito esses conceitos. Eu baixo o sarrafo.
Eu sou o Deus que digo aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que eu posso ou aquilo que eu não posso. Por quê? Porque amar o inimigo, perdoar a todos por tudo e vencer o pecado, não pode ser vivenciado por homens carnais. Somente homens e mulheres espirituais podem amar os inimigos. Somente homens e mulheres espirituais podem perdoar a todos por tudo. E somente homens espirituais podem vencer o pecado. Somente. E quando nós somos homens carnais, nós deixamos de viver o extraordinário de Deus. E viver aquilo maravilhoso, as maravilhas de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que o meu Deus é um Deus de maravilhas. O seu Deus é um Deus de maravilhas. Onde está esse Deus de maravilhas? Eu o vejo com muita raridade no nosso meio. Um Deus de maravilhas mesmo. Um Deus do sobrenatural, um Deus do extraordinário. Porque veja, Isaías 64, verso 6 diz o seguinte, né? Todos nós tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos, são como folhas secas, e os nossos pecados como ventania, que nos carregam para longe. As nossas boas ações, tudo aquilo que nós podemos produzir de bom, a partir de somente nós mesmos, são como trapos sujos. Não é nada, não expressa nada, diante daquilo que nós poderíamos expressar, se as nossas ações viessem do extraordinário de Deus. Nossas boas ações não são nada. É por isso que Ezequiel capítulo 36, verso 27 diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardei os meus juízos e os observeis. Porque quando o Espírito Santo de Deus estiver conosco, quando nós estivermos em pleno e íntimo relacionamento com o Espírito Santo de Deus, então nós poderemos andar nos estatutos e nos juízos do Senhor. É difícil viver os reclames da Bíblia Sagrada. É quase que impossível. É quase que impossível se o Espírito Santo não estiver dentro de nós. E alguém pode falar assim: está vendo, pastor? O Espírito Santo não é uma pessoa. Porque o Espírito Santo, uma pessoa não cabe dentro da gente. E aí? Como é que faz isso? Todo mundo aqui já amou alguém ou ama alguém, tá certo? Sim ou não? Sim, deixa eu ver aqui. Levanta a mão, gente, deixa eu ver. Amor é amado por alguém. Quando você ama a pessoa e vive um relacionamento vívido com essa pessoa começa a estar dentro de você. Dentro de você. Ela impressiona dentro de você. E os conceitos dessa pessoa estão dentro de você. Já percebeu que quando tem casais, que quando eles sobrevivem aos 3 anos de casamento, é muito diferente entre eles, né? Mas quando eles sobrevivem a 5 anos, 10 anos de casamento, 20 anos de casamento, por mais diferente que eles sejam, eles são iguais. Linguajar, vocabulário, hábitos, eles começam a se tornar iguais pela profundidade do relacionamento, e um está dentro do outro. Um está dentro do outro. O Espírito Santo não é uma força que nos possui, que está dentro de nós, como se fosse uma pneuma, como se fosse um ar assim, que nos preenche como um pneu. Mas quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, pessoa, e avançamos na profundidade do relacionamento, o Espírito Santo vai deixando marcas indeléveis dentro de nós. E essas marcas vão nos dando força e condição de viver os estatutos do Senhor. Sabe por quê? Viver a lei de Deus, sem um Deus da lei dentro de nós, é uma forma triste,
vazia e sombria de viver. Viver a lei de Deus, sem o Deus da lei dentro de nós, é uma forma triste, vazia e sombria de viver. É pesado, é difícil, é uma cruz. E muitos vivem assim. Romanos capítulo 8, verso 7 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quando somos homens carnais, nós pendemos tanto para as obras próprias, que nós não podemos encontrar na lei de Deus felicidade. E eu queria dizer para você algo assim, nessa noite. Eu queria dizer no meu fundo do meu coração. O caminho das obras da autoajuda é o caminho da frustração. Busquemos a ajuda do alto. Nós temos alguns vírus assim dentro de nós, são muito difíceis de serem vencidos. Meritocracia, autoajuda. É por isso que o homem espiritual, ele sabe que para ele ser feliz, e esse é o tema de hoje, cristãos fortes e felizes, eles só poderão ser se eles buscarem a ajuda do alto, e essa ajuda do alto é a manifestação do Espírito Santo. E eu queria deixar assim uma promessa, né? Com o Espírito Santo, temos aumento de alegria, motivação e energia para tomar as decisões corretas. Com o Espírito Santo, nós temos aumento de alegria, motivação e energia para tomarmos decisões corretas. Porque a gente olha para o ideal de Deus, ele parece tão distante, tão pesado para a gente chegar lá. Tem que se tomar tantas decisões, são tantas renúncias, que a gente diz assim, não combina ser feliz e ser um homem espiritual. Tanto é que, quando a gente pensa num crente assim, eu não sei vocês, né? Ou não crente não, mas quando eu penso numa figura religiosa, tipo pastor, geralmente são homens sisudos. Geralmente são pessoas sisudas. Falta felicidade, alegria, falta o elemento da plenitude do Espírito Santo. É por isso que nós temos que caminhar para fora do homem carnal. Eu queria dividir com você aqui, para a gente ir identificando e já caminhando para algo mais prático, os possíveis fatores que levam o indivíduo a, preste atenção nisso, a um cristianismo carnal. Que é o cristianismo sem Cristo. É um cristianismo da carne. É o cristianismo com uma agenda religiosa, filosófica, cultural. E está cheio nisso. Tanto é que é o seguinte, você sabe que o mundo, ou o nosso país, ele foi cristianizado e não evangelizado. E você sabe a diferença, né? O nosso país foi cristianizado e não evangelizado. As pessoas conhecem a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. O que nós temos, nosso Brasil é um país cristão. O Brasil é um país cristianizado e não evangelizado. As pessoas conhecem Cristo no termo da ética, da moral, dos bons costumes, mas ainda falta uma noção espiritual do cristianismo. Não das loucuras, das manifestações, não, do Espírito Santo. Bom, a primeira questão é a ignorância a respeito do Espírito Santo. Veja bem, olha como é que Satanás ele é astuto. Satanás sabe que se nós nos conectarmos e tivermos um profundo relacionamento com o Espírito Santo, nós então seremos homens não carnais e homens espirituais. E tudo o que ele faz é tentar destruir o conceito correto a respeito do Espírito Santo.
É por isso que eu estou dizendo aqui que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa, porque é isso que a Bíblia Sagrada apresenta. Nós precisamos ter um conceito correto a respeito do Espírito Santo e o que ele faz e o que ele pode produzir, porque se nós entendermos o que é o Espírito Santo, o que ele faz, o que ele pode produzir, então nós vamos correr atrás do Espírito Santo mais do que nós corremos atrás dos nossos projetos pessoais de vida, mais do que nós corremos atrás do nosso time de futebol, mais atrás do que nós corremos de qualquer outra coisa. Quando nós compreendermos o que é o Espírito Santo, a importância dele, o que ele de fato pode produzir na nossa vida, e o nosso projeto de vida como meta principal vai ser: eu quero o Espírito Santo de Deus. Eu desejo, eu quero, eu encontro, e a vida vai ser uma luta como a de Jacó, e nessa luta com Deus você vai dizer: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto não me abençoares com o Espírito Santo de Deus. Eu quero, porque isso é vida. O Espírito Santo é que produz vida, o Espírito Santo é que produz tudo em nós. E eu desejo mais o Espírito Santo do que achar um bilhete, isso é difícil, hein? Achar um bilhete premiado da Mega Sena de Ano Novo, acumulado. Aí é muito espiritual, né? Aí é muito espiritual mesmo, né? É por isso que eu vou falar lá do nosso primeiro encontro, porque que Deus, Ele quer dar o Espírito Santo, mas Ele não dá, assim, como uma coisa banal. Porque o Espírito Santo só será dado àqueles que têm uma dimensão da importância dele. E o homem religioso carnal, ele ainda não tem. Ele acha que o Espírito Santo é mais uma agenda de tantas outras agendas da complexidade de um escopo doutrinário religioso. Mas a nossa vida nasce, em primeiro lugar, do Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa primeira necessidade. Então, o primeiro fator aí possível que leva as pessoas a um cristianismo carnal é a ignorância em relação ao Espírito Santo. Uma outra questão aqui, que eu já até falei bastante sobre isso, é a incredulidade ou pouca fé. Há pessoas no nosso meio, e talvez, quando eu digo nós, talvez somos nós, que somos incrédulos. Eu já percebi. Você sabe que a gente tem a prática da unção na igreja, né? Sabia disso? Tem a prática da unção, a prática bíblica. Aí quando eu estou lá orando, pedindo, Senhor, a cura e tal, aí tem nego que abre o olho e fala assim: pastor, mas faz a vontade de Deus, né? Porque a gente crê não crendo. A gente acredita não acreditando. E isso, sabe o que é? Incredulidade. Porque no fundo, por a gente não ter memória do poder de Deus manifesto num patamar extraordinário na nossa vida, então a gente crê não crendo. Sabe por quê? Eu nunca vi um cego voltar a enxergar. Você já viu? Você já viu? Alguém aqui viu? Eu nunca fui num velório e alguém diz assim: gente, afasta um pouquinho aqui, porque fulano de tal vai levantar. Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi muitas coisas que a Bíblia Sagrada apresenta que poderia acontecer. E por a gente nunca ver, nós não temos memória, nós não temos um insumo, matéria-prima de uma experiência extraordinária com Deus, a gente crê não crendo. E por isso que nós temos um cristianismo carnal e não um cristianismo espiritual. Porque eu faço uma pergunta para você: Deus pode curar um cego? Pode ou não? Pode. Tanto é que tem casos na igreja, quando o indivíduo chega, a gente fala: esse pastor, esse aí não tem muito jeito não. Eu já vi isso assim. Esse aí, pastor, o pecado dele é muito grave, é muito complicado, é muito tarará, esse aí não tem muita recuperação não. Há pecados que nós achamos, há práticas aí que a gente acha que a pessoa não pode voltar de onde ela veio. Por isso que uma oração legítima que nós deveríamos fazer hoje é: Senhor, por favor, aumente a minha fé e me torne um ser espiritual.
Pelo amor de Deus, torne a mim aqui, aqueles que ouvem, nos torne seres espirituais e de fé, que creem num poder e um revivamento, não emocionalismo barato, mas verdade espiritual na igreja. Senhor, por favor e pela sua misericórdia, nos dê uma fé na dimensão que a Bíblia Sagrada apresenta. Mesmo que seja num grão de mostarda, mas que possa mover montanhas, principalmente as montanhas que estão dentro de nós. Essas, as mais difíceis de serem movidas. A gente tem ali, né, o Parque da Mangabeira, que tem uma montanha. Sempre que eu sinto saudade de Belo Horizonte, aquilo para mim é Belo Horizonte. Serra do Curral, mas destruir a Serra do Curral é 3 dinamite. Difícil é as montanhas e as pedras aqui dentro de mim. Aí é muita fé. Então, os possíveis motivos que nos levam ao cristianismo carnal é a ignorância a respeito do Espírito Santo, e o Espírito Santo ainda, para muitos na igreja, ainda é mistério. Que isso caia por terra, e que nós possamos ter um pleno conhecimento da pessoa do Espírito Santo, nos relacionar com Ele em intimidade, e que Ele seja claro a nós. Incredulidade ou pouca fé, a religiosidade do possível. A política é a arte do possível. Vocês sabem disso, né? Mas a religiosidade, a espiritualidade é a manifestação do extraordinário e impossível de Deus em nós. Nós não somos um clube político. Nós somos a van premier do reino de Deus. O trailer do reino de Deus. A manifestação visível de Deus em nós. Que o Senhor faça cair por terra a nossa fé, ignorância. Outra questão é os conceitos errôneos. Pessoas que acham que já estão cheias. Pessoas que não estão dispostas a dar o segundo passo. Pastor, não, por favor, né? Já estou dando um dia para Deus, já estou dando 10% daqui da minha renda, já faço demais e está tudo certo. Conceitos errôneos a respeito de espiritualidade, da possibilidade, meu querido, minha querida, olha, deixa eu te falar, eu respeito demais, já disse isso, as suas questões pessoais, as suas necessidades, tudo que você busca, é orar a Deus que você encontre, que você tenha prosperidade, mas sabe de uma coisa? Deus quer te usar poderosamente. Mas não é meia boca não, é boca inteira. É em poder, Deus quer te usar. Deus quer fazer você tremer o inferno. Acham que estão cheios e, pelos padrões adotados aqui, como tradição e cultura de uma comunidade, que está tudo certo. Mas não está tudo certo. Deus pode produzir muito mais. A minha vida primeiro. Esse sermão é para mim. Eu estou aqui sentado ouvindo. Eu preciso disso. Eu quero isso. Mas eu ainda não experimentei a plenitude disso. Talvez como muitos de nós aqui. Um outro fator é a agenda. Estar muito ocupado. Gente, nós assim, eu não sei como é que vai resolver isso. Eu sei que eu estava quarta-feira aqui, passada, parece que eu peguei um túnel do tempo, acelerado, e estou aqui de volta. Vocês têm essa noção, essa sensação? Que o tempo, nós estamos ocupados demais. Olha, tem um livro de C.S. Lewis, né? O Aprendiz do Diabo. Cartas a um jovem aprendiz. E mais ou menos assim, se eu fosse o diabo, né, o que ele faria? Eu iria ocupar a agenda do ser humano até não sobrar mais nada. E a gente acha chique, a gente pega um negócio chamado planner, eu não sei se alguém tem um planner aqui de tempo.
Aí você ocupa os 24 horas, aí você fica feliz quando você conseguiu ticar todas as tarefas que você conseguiu. Não pode sobrar tempo. Se alguém liga para o pastor e fala assim, né? Pastor, você está descansando? O pastor tem que responder, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque o mundo cobra que eu faço algo. Eu me sinto culpado quando eu estou em ócio. Olha que tempo que nós chegamos. Nós estamos ocupando tudo que nós podemos com o tempo, inclusive com entretenimento. Esse é o projeto inimigo de Deus. Ocupar a nossa agenda ao máximo, para que não sobre espaço para uma busca mais profunda pelo Espírito Santo do Senhor. Porque, gente, a coisa é mais ou menos física. Chega uma hora que não dá tempo, não dá para levar tudo, não dá para ganhar o funcionário do mês, não dá para ser o cara destaque da sua área, não dá para ser o melhor marido e ainda ser um cara, uma pessoa extremamente espiritual. Não dá, não cabe. Eu gostaria de dizer para vocês que deveria caber. Eu gostaria de dizer a vocês que cabe, mas não cabe. Não dá para levar o mundo inteiro. É por isso que nós estamos doentes. Porque a gente vive uma vida muito incompatível da maneira que Deus gostaria que a gente vivesse. Nós somos criados para dormir cedo, para dormir cedo e acordar cedo. O que a gente faz? Dorme tarde e acorda cedo. E já acorda culpado porque tem as tarefas. Eu falei aqui com o Arnaldo, né? As tarefas de segunda e terça que não foram cumpridas, eu estou em dívida e amanhã vai chegar, e eu sei o que vocês vivem e o que nós vivemos, e nós estamos. E como é que a gente vai contingenciar espaço? Como é que nessa agenda nós vamos buscar 1 hora de oração ao Senhor? Isso é utopia. Alguém diz assim, não, isso aí é para monge, reverendo, sacerdote, pastor, padre, bispo. Isso não é para seres humanos comuns. Orar 1 hora por dia. E aí, seres humanos comuns, por estarem muito ocupados, vão continuar sendo homens carnais. Estão muito ocupados por uma reconstrução espiritual na vida de vocês. Uma outra questão é são os pecados ocultos, ou a falta de confissão. Uma vida espiritual em culpa, carregada. Quando nós vivemos com pecados não confessados ou pecados ocultos, os anjos do inimigo estão ao nosso redor, destruindo a nossa vida. E por último, desses itens aí, é atuar de acordo com os seus sentimentos. A Bíblia Sagrada diz que o justo viverá pela fé e não pelas suas emoções. Um dia uma pessoa disse assim, pastor, eu não me batizo porque eu ainda não senti ainda algo. É a sociedade do sentimento. As empresas descobriram isso, elas mexem com os nossos sentimentos para a gente comprar. Você abre ali as redes sociais, isso gera sentimentos em você, viagem, moda, beleza, situações, sentimento, e nós queremos trazer para a nossa espiritualidade sentimentos. É claro que o ser humano não é uma laranja, assim que nós podemos cortar razão e emoção e sentimento. Nós somos um todo. Mas, quando nós vivemos apenas de acordo com os nossos sentimentos, quando são apenas os nossos sentimentos e as nossas emoções que nos dirigem e nos governam, não a nossa fé, nós continuaremos então sendo seres humanos, homens e mulheres carnais. Carnais. E as pessoas sem o Espírito Santo, homens e mulheres carnais, simplesmente não são felizes. E a pergunta é então, qual é o caminho? Eu queria começar, porque nós vamos seguir nas próximas quartas-feiras. Nós vamos começar aqui agora,
nós já problematizamos, nós entendemos que nós precisamos de mais, o Senhor quer dar mais, e existe um caminho para uma reconstrução espiritual de Deus em nós. Tem um caminho. E o nosso coração deveria arder ali por esse caminho. Qual é esse caminho? O ponto crucial é que nós entreguemos completos a Deus, incluindo tudo aquilo que nós temos e somos. E aí entra um elemento que eu queria trabalhar com vocês nessa noite. Rapidamente, porque na próxima quarta-feira nós vamos trabalhar com mais profundidade. Veja, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a tua cruz e siga-me. Segundo a Bíblia Sagrada, o discipulado, a experiência de uma vida espiritual poderosa, plena, do Espírito Santo de Deus em nós. O discipulado é um assunto diário. Quando eu converso com algumas pessoas da igreja, algumas pessoas são museus. Como museus? Elas dizem assim: olha, um dia eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu já fiz, e elas lembram com saudosismo aquilo que elas já construíram dentro da sua jornada espiritual. Mas estão vazias do hoje, do agora. Porque a construção do ser espiritual em nós é diária. Quem aqui tomou café da manhã? Café da manhã não, de jejum. Quem aqui tomou de jejum? Vamos lá, alguns sim, outros não. Agora vamos ver. Almoço, quem aqui almoçou? Vamos ver. Alguém aqui não comeu hoje? Tem alguém entre nós aqui que está numa dieta louca, né? Alguém aqui não se alimentou hoje? Todo mundo se alimentou? Amém por isso? Há lugares que as pessoas não se alimentam. A nossa condição física, a nossa vida física, exige de nós nutrição diária. Porque não dá, em condições normais, temperatura e pressão, né, passar 24 horas sem um alimento físico. Alguma coisa, nem que seja uma maçãzinha, um suco detox, alguma coisa, você se alimenta. São as regras da natureza que impõem sobre nós uma necessidade de nos nutrir e nos alimentar para que a gente exerça as condições vitais e básicas da vida, como trabalhar, locomover, fazer uma atividade. Então você foi lá, se alimentou, uns com mais qualidade, outros com menos qualidade, mas você foi lá e reservou um tempo para você se nutrir como necessidade básica e vital do seu corpo, do seu organismo. E a vida espiritual também é assim. Por isso que o homem espiritual, ele só vai sobreviver em nós, se nós alimentarmos uma relação diária com o Espírito Santo. Olha o que Ellen White fala no livro Atos dos Apóstolos, página 157. Como sucede no mundo natural, assim também se dá no espiritual. A vida natural é preservada a todo momento pelo poder divino. Todavia, não é sustentada por um milagre direto, mas mediante ao uso das bênçãos colocadas ao nosso alcance. É aquilo que você se alimenta, a água que você toma. De igual forma, a vida espiritual
é sustentada pelo uso dos meios fornecidos pela providência. O Senhor, como proveu a você hoje, o seu de jejum, o seu almoço, o seu chá das 5, não sei. O Senhor proveu a você as bênçãos. E o Senhor também proveu a nós meios para sustentar, suster e manter viva em nós a nossa vida espiritual. Está ao nosso alcance. Por que que ainda nós somos seres carnais? Porque nós não estamos alimentando a nossa vida espiritual com a mesma intensidade, necessidade, desejo que nós alimentamos a nossa vida física. E nesse duelo entre a carne e o espírito, a carne sempre vai sair vitoriosa. Porque não estamos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Seguir a Jesus requer uma conversão de todo o coração e uma repetição dessa conversão todos os dias. Não importa o quanto foi maravilhoso ontem, hoje eu quero mais. Porque nós não podemos ver de passado. Nós temos que nos nutrir diariamente. Cristo, durante a sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão necessária da graça. Eu preciso de sair para buscar o maná. Eu preciso de sair para buscar o alimento espiritual. Eu necessito, é todo dia, sem falhar, é todos os dias. O caminho do discipulado, ele é diário. Eu gostaria de ter um método mais fácil. Os 5 passos para vencer espiritualmente. Os 10 caminhos. Mas eu acho que nós já avançamos bastante na compreensão de que nós podemos mais, de que Deus pode agir mais na nossa vida. Mas hoje eu queria deixar algo bem prático a vocês. Que nós precisamos, todos nós, independente de quem seja, independente dos títulos religiosos colocados à mesa, nós precisamos diariamente, dia a dia, da presença do Senhor, como se fosse o único dia das nossas vidas. E que se aquilo que me manteria vivo espiritualmente, é uma sede de uma busca tão profunda, é um desejo, é o que arde, é o que o Senhor, pelo Espírito Santo, já até colocou em nós, que nos daria uma busca obstinada pelo poder de Deus em nós e pela plenitude do Espírito na nossa vida. É por isso, meus queridos, que eu queria convidar você, o último texto dessa noite, pela avançar da hora. Romanos capítulo 12, verso 1. Todas as noites eu vou ler esse texto aqui como o último dos textos. Como último texto. Romanos capítulo 12, verso 1. Eu não coloquei no slide, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Romanos capítulo 12, verso 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos os dias da nossa vida, quando levantarmos, a minha oração, desejo de Deus, é que apesar da correria do dia a dia, a ocupação da vida e todas as dificuldades e empecilhos que nós mesmos construímos para a nossa vida espiritual, é que você se levante e diga: Senhor, eu estou aqui no teu altar como um sacrifício vivo. Reconstrua, Senhor, reconstrua em mim. Senhor, eu cansei da autoajuda,
da religião das obras meritórias. Espírito Santo de Deus, dê um jeito em mim e cure as minhas feridas espirituais, emocionais, as marcas do pecado em mim que todos nós carregamos. Senhor Deus, eis aqui os meus pecados diante do Senhor. Senhor, como eu amo fazer isso. Mas Senhor, eu estou aqui nu diante de Ti, em confissão e em verdade, para que o Senhor me cure. Senhor Deus, envia sobre mim o Teu Santo Espírito, me batize hoje também, como ontem aconteceu. Porque hoje, Senhor, é o dia que eu quero ser transformado e abençoado por Ti. Hoje, Senhor, é o dia, é agora, dia após dia, recebendo em nós a bênção de Deus e se apresentando a um Deus vivo, que quer fazer muito mais através da nossa vida. Nos apresentando em plenitude a esse Deus, porque nós precisamos, meus queridos, de um profundo reavivamento no nosso meio, e esse reavivamento ele nasce com a sua decisão, quando você diz: eu quero ser reavivado pelo poder de Deus, eu quero experimentar os teus feitos, os teus atos extraordinários, eu quero ver o reino, porque quando eu ver o reino, nada do que for reino vai ser suficiente para mim. Eu quero ver hoje aquilo que eu vi ontem, Senhor, todos os dias, diariamente, como um pão diário, numa relação com Deus. Então, o homem espiritual vai acontecer em nós. Hoje é isso, quando nós nos apresentarmos diariamente, todos os dias, carentes e necessitados da graça e da glória do Senhor em nós, colhendo a provisão divina em humildade, mas uma busca obstinada por Deus, dia a dia. Eu pergunto a você nessa noite, a noite mais especial das nossas vidas, porque eu não sei como é que vai ser a que vem, a passada ficou, mas é nessa noite que eu quero fazer um apelo à sua vida. É nessa noite, essa é a noite do seu encontro com Deus, é essa a noite que o Senhor deu a mim e a você. É nesse tempo de agora, não de ontem, não quando a gente tiver um culto maravilhoso, com algum pregador tremendo, ou quando a gente tiver programado para algo, mas é hoje, é nesse dia, é nessa igreja, é neste lugar, é nesse culto despretensioso, que cabe uma decisão a você. Eu quero fazer um apelo a você. Você deseja abrir mão do religioso carnal, das obras, dos méritos, das tradições, da chatice, da aprendizagem errada, dos ranços, dos pecados acariciados, mas você deseja que a partir de agora, para sempre, você seja um ser espiritual e não carnal. Você deseja na sua vida? Se você deseja na sua vida, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Senhor, eu quero que o homem e a mulher espiritual nasçam em mim. Eu quero a partir de hoje, eu quero agora para sempre. Você que está nos assistindo aí, eu quero fazer um apelo a você. Você deseja ter uma porção diária do poder de Deus na sua vida? Diga assim: eu quero, eu preciso, eu desejo o Espírito Santo. Eu quero ser um ser espiritual, não carnal. Eu não quero ser apenas um religioso ou membro de igreja, mas eu quero ser guiado, governado pelo Santo Espírito do Senhor dia a dia, e sentir as bênçãos do Senhor dia a dia na minha vida. Eu quero convidar você a cantar conosco então esse hino que fala dessa comunhão diária com o nosso Deus.